Obrigado, professor Mário, por preceder esse background que foi muito interessante. Então, a gente dá sequência na apresentação, e aqui a gente mostra uma proposta que estamos fazendo, né? Eu, como coordenador do Núcleo 1, Núcleo de Modelagem do Estudo ProvMed, trago esse esforço, que, na verdade, não é um esforço exclusivamente meu, né? É um esforço do grupo de modelagem, mas também dos outros membros, sobretudo, o professor Paulo, que está aqui também na mesa com a gente, né? Nessa mesa virtual com a gente, que tem nos muito contribuído, né, para a elaboração desse modelo. Pode passar do próximo. Esse aqui, basicamente, eu queria exemplificar para vocês que, antes da gente começar a estudar ProvMed, lá em 2013, eu e o professor Mário já havíamos sentido a necessidade de projetar médicos no Brasil, né? E todo ano a gente fazia a projeção e todo ano dava errado, porque abria mais escolas. No decorrer da publicação da projeção, já tinha meia dúzia de escolas abertas, né? Quebrava o número final da projeção. Então, foi sentida essa necessidade de que a gente precisaria fazer uma projeção mais robusta, a longo prazo, e esse é só um exemplo para vocês, por exemplo, do que aconteceu nos últimos anos. Veja, em 2018, a gente tinha disponível no mercado das vagas de escolas médicas 20 mil vagas. Obviamente, depois de 6 anos, a gente está formando exatamente esse contingente de 20 e poucos mil médicos, né? E em 2026 estaremos formando algo na casa dos 38 mil médicos, porque são essas vagas que estão disponíveis agora em 2020. Né? Esse cenário, basicamente, para exemplificar para vocês que é uma entrada extremamente dinâmica hoje, né? Assim como a saída, que também vai encontrar um dinamismo, conforme a saturação etária desses médicos que estão trabalhando forem atingidas na pirâmide etária dessa população. Próximo. E aqui havia esse nosso questionamento, quer dizer, se a gente pensar do ponto de vista clássico, como ajustar a torneira de uma variável que está abastecendo esse estoque de indivíduos que existem hoje, né? Na verdade, não necessariamente quando fechar a torneira, mas quais parâmetros utilizar numa equação complexa para que possamos, então, ajustar essa torneira. Né? Esse é o grande desafio prático, né, do estudo ProvMed. Próximo. Nós nos dedicamos a fazer, na primeira parte, digamos que nos primeiros 6 meses de implementação desse projeto, um estudo muito ampliado, além desse que vocês já verificaram, apresentado pelo professor Mário, tocado exclusivamente pelo núcleo 3 do nosso projeto, essa questão de quais variáveis internacionalmente os modelos utilizaram. Nós trouxemos, pode passar o próximo, Bruno, algumas reflexões pegando bastante a realidade brasileira. Né? Então, isso já é uma certeza que nós temos, que a gente vai trabalhar com 3 domínios distintos, né? Estamos trabalhando, na verdade, com 3 domínios distintos de variáveis, né? Aquelas especificamente da população e que ditam o consumo de serviço, tá? Então, alterado a estrutura etária da população, população em diferentes estados, perfil das doenças que afetam a população. Esses fatores levam a população a consumir mais ou menos recursos em saúde. Por outro lado, nós temos um sistema, que é um agente que faz a interface entre os profissionais de saúde e a tecnologia disponível em saúde para com essa população. Ela também é um agente modelável. No Brasil, sobretudo, podemos ver ela como um grande estratificador das ações, enquanto a gente tem um serviço público com as suas peculiaridades, nós também temos um serviço de plano de saúde com suas peculiaridades e temos, sobretudo, um serviço privado, aberto, aquele pago do próprio bolso, né, o famoso out of pocket, com suas peculiaridades. Tudo isso tem que ser visto. E, por fim, nós temos o indivíduo modelável, né, o médico, né, que tem a sua formação,
a sua atuação profissional, as suas características individuais que levam ele a escolher trabalhar mais ou trabalhar menos, ter múltiplos vínculos, múltiplos empregos, múltiplas formas de pagamento, múltiplas formas de produção de resultados a partir do treinamento que ele recebeu. Então, isso nos leva a um desafio grande em tentar traçar aqui no ProvMed um modelo de oferta e demanda, que é o que nós estamos buscando, né? Este já é a versão 2.0 do nosso diagrama causal. Aqui um agradecimento especial à Virginia, que tem trabalhado conosco no grupo, junto com o professor Paulo. Nós temos basicamente já segmentado que trabalharemos com a unidade de medida que não é o médico, mas é um equivalente da força de trabalho do médico, que é o full-time equivalent, né? Essa é uma unidade de medida utilizada, o modelo da Espanha trabalha com essa lógica de full-time equivalent. Eu vou pedir só para você voltar no slide anterior, só para o pessoal, eu acho que eu consigo voltar aqui no... Isso. Eu quero só enfatizar que, por gentileza, me empresta um aqui. Eu quero só enfatizar para vocês que a base da nossa modelagem, ela está exatamente nesse passo. Oferta de FTE e demanda de FTE. Quer dizer, o que eu tenho disponível seria o nosso estoque de profissionais exercendo atividade profissional, laboral, né? E o que eu tenho de demanda por esse consumo dessa mão de obra. E se essa conta ficar negativa, eu tenho escassez; se ela ficar positiva, eu tenho equilíbrio; se ela ficar muito positiva, eu tenho desequilíbrio para o outro lado, né? E todos esses elementos que vocês estão enxergando aqui, ele tem uma relação causal que tem um impacto dentro dessas caixas, né? Este modelo causal é um modelo que nós estamos utilizando para talvez um conceito mais ampliado, onde a gente consegue considerar o público, o privado nas suas peculiaridades, o público nas suas peculiaridades, mas também a parte de formação, né, a parte de residência. Eu tenho falado sempre, né, que, embora a residência, nós não temos, neste momento do modelo, a intenção de projetar cabeça de médico especialista, porque essa é uma definição que tem que vir primeiro de um modelo já padronizado. A gente sabe que cada residência é um posto de trabalho que geralmente tem mais do que um FTE. É um posto de trabalho em que esse médico está em processo de treinamento da residência médica, ele dispõe de uma carga horária muito alta a serviço da população. Então, ele tem essa peculiaridade. Nós temos variáveis que são exclusivamente populacionais, e aqui a gente colocou um item muito estimulados pela epidemia. Nós colocamos um item aqui de emergências epidemiológicas, ou seja, quando eu ajusto esse fator, eu sei que eu vou ter um impacto dentro do sistema de saúde. Quando eu flexibilizo esse elemento, eu tenho outro tipo de impacto. Isso é muito interessante, eu acho, para a gente trazer também essa experiência prévia. Eu acho que todos os países passaram por isso, pela necessidade de mão de obra em saúde, e até antes da epidemia nós não tínhamos essa variável. Pode passar, Bruno? Próximo? Você está passando aí. Desculpa. Bom, qual a unidade de medida que a gente está propondo no modelo ProvMed? Pode passar. É semelhante ao que a modelagem da Espanha utiliza, full-time equivalent. Veja, então, a nossa saída, a priori, do modelo, não é cabeças de indivíduos, né? O quantitativo de indivíduos, mas sim uma unidade de medida que represente o trabalho disponível, o trabalho que pode estar disponível desse indivíduo para o serviço de saúde. É uma medida muito utilizada para estimativas de força de trabalho, não só em força de trabalho em saúde, mas a gente tem acompanhado outras áreas, né, que produzem bastante estudo sobre força de trabalho, e basicamente a FTE tem sido uma unidade consagrada.
não é necessariamente uma medida de tempo, FTE pode ter uma relação com produtividade, ou seja, ter uma relação com variáveis econômicas. FTE pode ter relação, sim, com carga horária, mas também com produção, então é um conceito bem expandido. Na experiência mais usual, FTE significa disponibilidade de um indivíduo por 40 horas, né? Como no Brasil nós temos uma excessiva jornada de trabalho, é muito comum um médico que vale um FTE e meio, né? 2 FTEs. E ela não é uma grandeza definida necessariamente, né? É uma grandeza que depende de como a gente vai conceituar ela. E essa é a nossa proposta de conceito. Não pode passar para o próximo slide. Este é um exemplo que gentilmente montado pelo professor Paulo. Nós temos aqui, pegamos para exemplificar um conjunto de indivíduos. Essa base não é fictícia, é uma base real, tá? Esses indivíduos têm uma carga horária ambulatorial e uma carga horária hospitalar. E somado todos esses indivíduos, que está controlado lá pelo ID do médico, somado todos esses indivíduos, a gente tem um total de carga horária executada por esse indivíduo. Então, tem o indivíduo 1 que executa um total de 42 horas, o indivíduo 2 de 22 horas. Pode passar para o próximo. Quando eu analiso toda a disponibilidade em termos de hora que esses indivíduos disponibilizam do serviço, eu tenho esse histograma que eu acho ele muito interessante. Veja, eu não tenho necessariamente uma distribuição normal, ou seja, uma coisa bem regulada em torno da média, porque eu tenho uma carga horária excedente, né? Se a gente olhar o rabinho esquerdo aí direito da curva de distribuição normal, a gente vai ver que eu tenho indivíduos que chegam lá a 180 horas, né? Isso é comum da profissão médica. E isso é interessante, porque a gente encontra esses relatos tanto nos inquéritos, nas investigações, quanto nas bases secundárias, tá? Então, há uma corroboração dessa ideia. Mas existe uma média que é até factível, se a gente pensar, que ela vai estar ali em torno do 40, né? Do 38 a 41. Essa é uma média interessante e uma média que é projetável, né? O entorno dela é projetável, e a gente tem, então, esses indivíduos que ficam bastante fora da média. Aqui a gente propõe, pode passar o próximo, Bruno? A gente propõe a mesma tradução do professor Gupta, do modelo do Nova Escócia, paper que a gente estudou de 2006, né? Aplicar a mesma lógica que foi aplicada por ele, definindo o que é um FTE inferior, um FTE completo e um FTE superior. Basicamente, é uma operação estatística muito simples. Trabalhamos com um meio desvio padrão em torno da média. E, para a gente resolver aquele problema daquela cauda estendida da distribuição normal, a gente faz uma operação logarítmica para achatar ela. E, pode passar, Bruno, o slide, por favor? Basicamente, essa é a distribuição ajustada, né? Quer dizer, essa carga horária ajustada para dentro dessa proposta metodológica de FTE, né? Basicamente, os indivíduos, há um grupo muito grande de indivíduos que executam, sobretudo no serviço público, 40 horas. Se vocês olharem, vai dar bem certinho entre 0,94 e 1,006, né? Um FTE completo, por exemplo. Nós temos indivíduos que eles são no sistema de saúde FTEs baixos, e aí a gente tem, para cada elemento, a gente consegue ver quem tem uma relação com o serviço de saúde, que é basicamente de plantões, cargas horárias não completas, mas também aqueles indivíduos que representam muito FTEs, né? Que devem ser médicos cirurgiões, superespecialistas, né? Superespecializados. E temos um grande número de indivíduos, que quase 40% basicamente em torno dessa carga horária completa, vamos dizer assim. Pode passar o próximo? Esse tipo de abordagem, ele traz uma expectativa para a gente muito interessante, né?
a gente pode aplicar essa lógica de calcular FTE para dentro de um serviço específico, mas também para dentro de um município, para dentro de um estado. Quantos FTEs disponível o estado tem, o município tem, a unidade de saúde tem, é possível verificar. E, inclusive, eu acho que a perspectiva principal dessa medida de FTE abre a possibilidade da gente relacionar o FTE justamente com a produção do indivíduo, com o atendimento que ele pode dar à população. Se um indivíduo já faz, ele na prática já é um FTE e meio, o que ele tem para oferecer para o serviço de saúde é muito pouco FTE, porque ele já está comprometido com essa carga horária, né? Próximo. Então, aqui a gente dá um exemplo bem interessante de como é o cálculo, né? De como a gente pode fazer um cálculo e compreender, por exemplo, que esse indivíduo, esse estabelecimento que está aqui projetado na tela para vocês, ele tem um FTE de 1,30, né? Quer dizer, cada indivíduo contribui um pouquinho com essa disponibilidade total, e aí eu consigo, com isso, estimar, eventualmente, a produção desse serviço específico, desse local específico, mas pode ser um município, por exemplo, traz muita perspectiva de uma abordagem dessa forma, de uma política em que os municípios podem fazer o cálculo, se a gente disponibiliza uma calculadora, eu acho que é bem interessante. Pode passar o próximo. E abre uma perspectiva também sobre uma eventual lógica de produtividade, não produtividade do ponto de vista, vamos dizer assim, daquela lógica da engenharia, mas produtividade do ponto de vista de rendimento, né? Quer dizer, o que eu consigo produzir com os FTEs que eu tenho? E isso pode ser feito, por exemplo, como o grupo que estudou no Canadá, né, o professor Gupta fez, que é basicamente puxando uma questão mais econométrica, que é quanto foi pago pelo serviço realizado, ou mesmo puxando uma questão de quanto se produziu do serviço, cirurgia, consulta clínica, exames, né? Eu acho que esse dimensionamento, não considerando o médico, e sim considerando o FTE, ou seja, o que ele pode fornecer de serviço em termos de carga horária, está bem adaptado à realidade do Brasil pela questão dos múltiplos vínculos, da estendida carga horária. Então, a gente está priorizando trabalhar com dimensionar esta variável chamada FTE. Tá? Pode passar o próximo. Aqui temos, basicamente, considerações finais em torno desse elemento, né? É uma proposta que a gente está discutindo no âmbito do Provimento 2030, quer dizer, a gente mostrou para vocês o começo, que é quais domínios de variáveis a gente está analisando, e estamos mostrando um fim, que é eu sei qual unidade de medida eu vou trabalhar de acordo com a realidade que é aplicável ao Brasil. O que está faltando, na verdade? Está faltando a máquina, né? Está faltando agora a gente criar as regras, né? Equacionar as variáveis e pensar dentro do grupo, e agora com a brilhante colaboração dos professores que aqui apresentaram, que eu acredito que iremos explorar junto com o grupo, junto com o professor Mário Chefe, o professor Mário Dalpos, a validação desse modelo conceitual, a validação dessa ideia de trabalhar o FTE na realidade brasileira. Eu acho que a gente pode melhorar, inclusive, tendo comparadores de perfil de médico que tem muito FTE, que tem pouco FTE. Lógico que diferenciar os FTEs de especialista, de generalista, masculino e feminino, tudo isso é uma perspectiva que eu acho interessante, que no fim pode ser ajustada à população, né? A gente tem um elemento mais fidedigno, que não é a cabeça de indivíduo projetada, né? E não tão homogêneo como é a ideia de projetar a densidade de médicos por habitante, por exemplo, onde eu acabo assumindo que todos os indivíduos têm o mesmo acesso à instituição de saúde. Há fontes no DataSUS que é possível a gente utilizar, e os nossos inquéritos epidemiológicos, que hoje, no período da tarde, o professor Mário vai se dedicar um pouquinho a esse assunto.
Então, eu acho que ela é uma estratégia interessante, porque, inclusive, me dá o validador, né? Eu sei que essa média, ela, de fato, acontece, porque eu vejo ela, por exemplo, no DataSource e eu vejo ela no inquérito. Talvez guardando diferenças de variabilidade, mas a média é alguma coisa bem parecida. Então, essa é a nossa proposta inicial da modelagem do estudo PROVMED. Estamos muito felizes de estar apresentando aqui para vocês. Começamos um ano extremamente conturbado. Eu acho que chegar em dezembro, no começo de dezembro, e com uma proposta viável de execução, nos deixa o grupo bastante contente com a sua capacidade técnica eu acho que todos os coordenadores de núcleo que aqui estão têm muito a agradecer ao Ministério da Saúde, à OPAS, pela colaboração, sobretudo aos professores que aqui tiveram abrilhantando o nosso evento. O professor Tomoki está nos assistindo pelo YouTube. Obviamente, faremos contato posterior com ele, porque eu acho que a experiência japonesa é muito interessante, tem peculiaridades, igual ao do Brasil, e é uma pena que ele não conseguiu, pelo problema tecnológico, não conseguiu se logar a gente aqui, mas nós temos todo o material dele, e ele está também disponível, né, futuramente, ele já falou por e-mail, para a gente fazer num outro momento, ouvir a experiência dele. Devolvo a palavra ao professor Mário Schaeffer e me coloco à disposição, professor.